Bom dia, Paula. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Hoje é dia 24 de novembro de 2022, quinta-feira de adoração, sempre um dia especial aqui na Canção Nova. E hoje também tem estreia do Brasil na Copa do Mundo, o país torcendo pela seleção e pelos 100%, como a gente acabou de falar aí, né? Daqui a pouco a gente fala sobre a expectativa aqui em São Paulo, sobre o jogo do Brasil nesse dia de hoje. Veja aí como está o céu na capital paulista. Por aqui vai ter sol com muitas nuvens e pode chover à tarde. E aqui no Canção Nova Notícias a gente fala sobre as mudanças nos horários dos bancos nos dias dos jogos da seleção brasileira. Para você que fez o Enem 2022, já tem gabarito disponível, mas os resultados só no ano que vem. Fique conosco, o Canção Nova Notícias já começou. Neste dia 24 de novembro, Dom Odilo Pedro Scherer comemora 15 anos como cardeal. Nossa equipe conversou com o Dom Odilo sobre a data e a sua vida espiritual. É isso mesmo, Aline. Bom dia. Isso mesmo, Elane. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Olha, no dia 24 de novembro de 2007, Dom Odilo era feito cardeal pelo então Papa Bento XVI. Ao longo desse tempo todo, Dom Odilo passou por muitas experiências. E foi sobre isso que eu conversei com ele um pouco mais cedo e também sobre as lembranças que ele tem da data de hoje. Vamos conferir. A recordação das palavras do Papa ditas aos cardeais, que em cada consistório se repetem e sempre me impressiona muito, né? Que os cardeais, eles são, digamos, aquele grupo de colaboradores próximos do Papa e que devem estar dispostos a entregar a própria vida, se for preciso, e por isso a cor vermelha, né? A própria vida em martírio pela fé e também em defesa da Igreja e em defesa do Papa, solidariedade e apoio ao Papa. E é claro, a gente precisa sim ter muita fortaleza, as graças do Espírito Santo para a missão que a gente exerce, e por isso todos os dias a gente se coloca na mão de Deus. Por conta própria a gente não teria condições de fazer isso e confio todos os dias na ação do Espírito Santo, porque é Ele que dá, que fecunda, né, e que dá fruto à ação do padre, do bispo e da igreja como um todo, né? Portanto, na oração, na acolhida da palavra de Deus, no contato pessoal com Deus, uma palavra que aprendi no seminário, né, na amizade com Deus, que é a comunhão com Deus, é que a gente encontra a motivação, a força, a luz para levar avante. E parabéns, Dom Odilo, em nome de toda a comunidade Canção Nova. E quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já pode conferir o gabarito das provas, que foi divulgado na noite de ontem pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Os gabaritos podem ser acessados no portal do INEP, mas ainda não é possível saber a nota das provas. Os resultados finais do Enem só serão divulgados no dia 13 de fevereiro do ano que vem, na página do participante. Já o espelho da redação com os detalhes das correções deve ser disponibilizado apenas em abril. Agora, vamos com as informações de Brasília. O repórter Francisco Coelho conta pra gente sobre a tarifa de energia elétrica, que deve subir em 2023. Francisco, bom dia. Bom dia, Elane, a todos. A energia elétrica pode ficar 5,6% mais cara em 2023. A informação foi repassada para a equipe de transição de governo pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. De acordo com a agência reguladora, o impacto nos preços deve variar em cada distribuidora. Segundo as estimativas da empresa, 7 distribuidoras devem ter reajuste superior a 10%, 15 com reajustes entre 5% e 10%, e 17 distribuidoras devem ter reajustes de até 5%. 13 distribuidoras não devem ter reajustes nos preços.
Vamos torcer para que a sua distribuidora não tenha essa alteração nos preços no ano que vem. Eu fico por aqui e voltamos com você nos estúdios na capital paulista. E hoje acontece o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Quem precisar ir ao banco deve ficar atento aos horários especiais em dias de jogos da seleção. As informações com Monize Amorim. Bom dia, Monize. Bom dia a todos, é isso mesmo. A Federação Brasileira de Bancos informou que as agências bancárias terão horário de funcionamento diferenciado para o atendimento ao público nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo. Quando os jogos acontecerem ao meio-dia, as agências funcionarão de 9 às 11 da manhã e de 15h30 às 16h30. Já no dia em que as partidas começarem 1 da tarde, as agências funcionarão de 8h30 às 11h30 da manhã. Nos jogos previstos para acontecerem 4 horas da tarde, as instituições bancárias estarão abertas a partir das 9 da manhã e até às 2 da tarde, Adelita. Lembrando que estes horários especiais são para atendimentos presenciais nos dias em que a seleção brasileira for jogar. Os canais digitais das instituições bancárias continuarão funcionando normalmente durante todo o dia nessas datas. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Monize. Em todo o país, a expectativa é grande para o jogo de hoje à tarde, logo mais às 4 horas. Aqui em São Paulo, dá para assistir aos Jogos do Brasil no Vale do Anhangabaú e também no Museu do Futebol. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Uma empresa de consultoria de mercado fez um levantamento sobre a expectativa dos brasileiros para acompanhar os Jogos da Copa do Mundo. 51% dos brasileiros pretendem acompanhar os jogos da seleção brasileira e outros 20% pretendem aí acompanhar as demais partidas da Copa do Mundo do Catar. E para acompanhar os jogos do Brasil, tem muitos locais aqui em São Paulo, um deles é o Museu do Futebol, que tem uma programação especial. Por isso eu converso agora com a Maíra Machado. Qual é a programação que o Museu do Futebol preparou para os dias de jogo da seleção brasileira? Olá, bom, nos dias de jogo a gente tem uma programação especial que vai incluir música e exibição dos jogos em si. A gente contratou um grupo de samba que tem um repertório só de músicas de futebol para tocar antes dos jogos, a cada 1 hora antes dos jogos e no intervalo. Entendi. E ali no fundo tem um painel em que as pessoas também podem fazer fotos. Isso foi montado também em razão da Copa do Mundo. Exatamente, essa é a nossa exposição temporária e a gente incluiu um módulo especial Copa do Catar para a exposição, para poder receber os visitantes, além das exibições, além da atração musical, eles podem se divertir também na nossa exposição. Tem telões espalhados por aqui também para que as pessoas possam assistir e a entrada no dia é de graça. Exatamente, a gente fica com a operação normal do museu até 1 hora antes do jogo e a partir de 1 hora a gente se prepara para receber os visitantes gratuitamente para as exibições. A gente sabe que futebol não é só o jogo em si, a gente procura trazer todo o contexto cultural e histórico que atravessa o futebol e a sociedade brasileira por especial. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, quem quiser assistir os Jogos do Brasil, tem aqui no Museu do Futebol, tem também em outros locais da cidade de São Paulo, como o Vale do Anhangabaú e também no Parque do Ibirapuera. Eu volto com você. É isso aí, Sidney. Obrigada pelas informações. E para quem se planeja reunir para assistir aos Jogos do Brasil na Copa, também precisa ficar atento aos riscos de temporais. Vamos conferir como fica o tempo hoje em todo o país. Nesta quinta-feira, uma área de baixa pressão ganha força, deixando alerta de temporal em muitas localidades. No Sudeste, todos os estados são atingidos. No litoral paulista, a agitação marítima vai ter ventos de até 70 km por hora. As temperaturas variam entre 22 e 28 em Vitória e entre 16 e 23 em São Paulo. No norte, o calor e a umidade ainda deixam o clima chuvoso, região que também pode ter temporal. A chuva diminui no centro-oeste, mas em Goiás pode ter volumes altos com trovoadas. Pode fazer 17 graus em Brasília e 19 em Goiânia. Tempo aberto no Nordeste. Atenção para o sul da Bahia, onde há risco de deslizamentos.
O ar seco ganha mais espaço sobre o estado gaúcho. Entre Paraná e São Paulo ainda chove. Mínima de 15 graus em Curitiba e máxima de 28 em Porto Alegre. E assim a gente encerra essa edição com imagens de Maceió, em Alagoas. Agora você fica também com a nossa quinta-feira de adoração. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.